Muito bem. A versão anterior, nós modificamos e já colocamos algum aumento de desempenho, evitando perda de tempo desnecessário. A modificação que nós iremos fazer agora, ela melhora ainda mais isso. Ela, sem dúvida nenhuma, será uma modificação que produzirá uma melhora no desempenho bem maior. Se abrirmos o monitor serial aqui e observarmos o comportamento de funcionamento do sistema, vamos perceber o seguinte, ao realizar o reset, mandamos esse comando ATST, ele retorna OK e assim por diante, e quando estiver tudo pronto, ele retorna com ready/r/n. Isto em aproximadamente 900 milissegundos após enviar o comando. chmod, mais ou menos em 27 milissegundos após enviar esse comando, chmod 3, ele retorna no change. Ainda, para conexão com a internet Wi-Fi, né, nós enviamos esse comando e ele retorna um OK/r/n em aproximadamente 3 segundos. Mas a nossa função de pausa, de fato, ela está esperando 10 segundos. Vamos criar um mecanismo nessa função, vamos modificar essa função para que, ao enviar esse comando, caso ele receba o OK/r/n, ele não fique esperando os 10 segundos. Ele retorne rapidamente, retorne imediatamente para nós. Ele não fique aguardando todo esse tempo. Então a estratégia que iremos fazer, ele vai ficar aguardando. Vamos passar, quando enviar um comando, e vamos passar solicitando que ele fique aguardando uma string para que ele possa retornar antes. Ao invés de modificarmos a função já existente, a nossa função já existente de pausa aqui, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma nova função. Vou copiar essa função e vou fazer a modificação nessa nova função. Para que eu não tenha que modificar todo o código, ou para que, ao realizar os testes, eu não preciso alterar tudo. Então, por exemplo, nós temos esse wait and echo com 10 segundos. Vamos fazer o seguinte, eu sei que essa função foi realizada com sucesso se eu receber um OK/r/n. Nós já vimos isso. Então, eu estou criando essa função, irei criar uma função chamada wait and echo, que não apenas passa o tempo, mas já passa a expectativa do que eu quero receber. Caso receba essa string, ele não vai esperar os 10 segundos, ele retorna imediatamente para mim. Então, a função que nós temos é o wait and echo. Eu vou copiá-la aqui para baixo. Então, nós temos tanto anterior como uma nova, sendo que essa nova, essa versão nova aqui, recebe como parâmetro uma string. Não se preocupe com o nome da função ser o mesmo, porque, de fato, o Arduino ele é programado sobre C++, e C++ permite polimorfismo, ou seja, você ter duas funções com o mesmo nome, desde que ela tenham parâmetros distintos. Ele consegue achar sem problema nenhum. Então, criei essa função string_s, que é o caractere, a string que eu estou esperando aí. Bom, logo de cara, eu vou calcular unsigned int, eu vou calcular o número de caracteres dessa string_s, então eu vou chamar de n igual s.len, então coloquei o tamanho dessa string, que por enquanto estou passando apenas esta OK/r/n, guardo numa variável n, e aí posso fazer a otimização aqui do nosso processo. Primeiramente, quero verificar se esse buffer que está recebendo os caracteres, se o número de caracteres que ele possui, ele já é maior ou igual à string o tamanho da string que nós recebemos, n. Se for igual ao maior, eu posso verificar. Porque se for menor o buffer, se for menor do que o tamanho dessa string, é sinal que não foi recebido o valor dessa string. Somente se o buffer for maior que aquilo lá. E finalmente eu vou pegar e verificar se apenas os últimos caracteres, então vou fazer assim, if, os últimos caracteres buffer.substring, vou pegar apenas parte dessa string do buffer, vou pegar o número de caracteres do buffer, buffer.length menos n. O que eu estou fazendo é pegando os últimos n caracteres da string buffer. Então, eu estou pegando parte da string, quantos caracteres? Se, por exemplo, eu tiver a string possuir
3 caracteres, e essa string também possui 3 caracteres, perceba que eu pegaria desde o começo. Ao pegar esses 3 últimos caracteres, eu quero verificar se eles são iguais, se essa string, essa substring é igual à string que originalmente eu passei. Então eu vou sempre avaliar os últimos caracteres. Aqui vai adicionando nessa string, caractere por caractere, e toda vez que adiciona, ele verifica se os últimos caracteres são idênticos à string S. Se for idêntico à string S, se esses 3 caracteres, se esses últimos caracteres for igual à string S, eu posso então fazer agora dar um break, abortando todo o processo do while, que é o processo de pausa, e ele encerra toda a nossa função de wait and echo. Para saber se essa função encontrou o caractere ou se saiu por timeout, vamos fazer o seguinte, vamos alterar essa nossa função aqui, wait and echo, para bool, mudando aí o tipo de retorno, criamos um retorno verdadeiro ou falso. Vamos criar uma variável também aqui, temporária, bool hat, assumindo que ele vai sair por timeout, que seria falso. E caso ele encontre a string que nós queremos, hat passa a ser true. E ao aborto e ao final ele retorna true. Desculpe, retorna hat mesmo. Então, se não for encontrada a string que nós passamos, essa linha não é alcançada e ele vai retornar falso. Se esta string for alcançada, o hat vai para true e ele retorna com true. Então aí está a função wait and echo. Vamos ver se ela está compilando. Achei um errinho aqui, deixa eu corrigir. Desculpe, errei aqui, né? Legal, tinha adicionado um parênteses a mais. Já está compilado, vamos carregar no módulo. E vamos ver, como só modificamos aqui a temporização apenas da conexão com Wi-Fi, vamos ver o comportamento desta conexão. Então, dando reset no módulo. Dando reset, modo. Vamos ver se ele vai continuar demorando apenas... Vai continuar demorando 10 segundos. Perceba que agora foi bem mais rápido, ele demorou 5 segundos. Vamos fazer uma conexão novamente e verificar quanto tempo ele demora. O tempo de conexão. Perceba que agora só demorou 3 segundos, ele foi mais rápido esse comando. Podemos aperfeiçoar então, modificar os demais comandos, né? O RST, eu sei que será um ready/r/n, então vou modificar aqui também o RST. Se encontrar o ready/r/n, mesmo que não tenha alcançado os 1500 milissegundos, ele já retorna. Chmod, mesma coisa, só que ele vai aguardar a string no change, vou colocar apenas change, que é o finalzinho dela, né? Change/r/n. Ok, o mux 0, vamos fazer com que ele fique mais rápido também. Mux 0, ele retorna ok/r/n. Colocamos a string aqui, ok/r/n. Se eu receber isso, ele automaticamente avança. E zip start também, que é para o IP, mais uma vez, /r/n, ok/r/n, que é igual a isso aqui. Aqui. Até mesmo para envio das informações, nós podemos fazer também esta ação. zip-send, ele vai enviar a informação. zip-send, nós sabemos que ele aguarda um /r/n e um sinalzinho de maior que. /r/n, um sinalzinho de maior que. Até eu vou fazer apenas um sinalzinho de maior. E por fim, para ele aguardar, e aqui tinha errado, né? 150 milissegundos, para aguardar o envio da string, e também ele vai enviar send ok/r/n. Send ok. Então vou colocar a string completa aqui. Send ok/r/n. Então ele também não precisa esperar todo o tempo para poder transmitir. Vamos compilar. Vamos gravar no módulo.
Muito bem, agora eu vou abrir o monitor serial e vamos ver que os tempos de resposta devem ser mais curtos, ele deve ficar mais rápido. Observe que as mensagens são enviadas assim que são recebidas aquelas strings respectivas, ele já vai avançando no código. Ele não perde mais tanto tempo, apesar de nós passarmos aqui 120 milissegundos de tolerância, em 52 milissegundos ele já retornou. Mesma coisa aqui para conexão com Wi-Fi, então ele consegue fazer as ações aí com maior desempenho. Muito bem, nós já temos esse código rodando, mas podemos dar uma organizada, deixando ele um pouco mais robusto. A primeira coisa que temos que fazer é essa função de configuração, ela executar sempre avaliando se deu certo ou não. Uma vez que nós temos esse wait and echo, ele retorna o valor booleano, então podemos aproveitar isto para determinar se deu certo ou não uma parte da configuração. Então vamos criar uma função booleana, espconfig, e essa função ela conterá todo esse conteúdo aqui embaixo. Tudo isso aqui. Migramos então para cá os métodos de configuração. Agora, a configuração, se não der certo, por exemplo, RST, ou seja, não encontrar essa palavra red, na verdade não tem muito sentido fazer o restante. Por isso nós podemos colocar ifs aninhados, ou seja, se deu certo faltou um parênteses, se deu certo aqui esse primeiro if, então ele pode continuar tentando fazer o restante. Caso contrário, ele retornará false. Perceba, ele vai entrar aqui somente se deu certo esse primeiro. E vamos continuar fazendo isso para os demais. Muito bem, aqui está. Então, nós temos ifs aninhados, ou seja, tentamos primeiramente verificar se o ATRST deu certo. Se deu certo, nós tentamos agora, enviamos o mode, verificamos se deu certo. Se deu certo, tentamos a conexão com Wi-Fi e assim por diante, até o último. No último, ele não precisa de um if, porque o wait and echo já retorna true ou false, ou seja, se der certo, isso retorna verdadeiro. Caso qualquer um desses itens falhe, ele vem para cá e retorna falso. Então, nós temos essa espconfig, que já fará a configuração para nós de acordo com o sucesso de uma etapa anterior. Podemos fazer também a mesma coisa com sendData. Pode retornar verdadeiro ou falso. E podemos colocar aqui também, né? Ele vai enviar primeiramente esse sipsend. Vamos verificar se deu certo. Se isso aqui deu certo, nós podemos executar esse restante de código. E aqui podemos dar um return também, wait and echo. E caso dê falha, return false. Então, perceba, ele vem para cá, caso dê certo esse, ele vai tentar enviar esse e verificar se foi enviado com sucesso. Caso dê certo, ele retorna aqui com sucesso. Retorna com falso, aqui com sucesso e aqui com falso. Aqui só estou percebendo que o tempo está muito pequeno. Eu vou até aumentar. Vou deixar do jeito que está, porque possivelmente nós vamos descobrir algum tipo de falha depois. Muito bem, e por fim o loop, nós podemos fazer o seguinte. Antes de enviar a informação, nós fazemos a configuração aqui mesmo. Então, if espconfig, caso dê certo a configuração, ele vem para cá e faz o restante da função, né? A configuração ocorre uma vez só. E caso o sendData dê certo, ele vem e dá o delay de 10 segundos. E incrementa esse valor temporariamente. Então, envia informação, dá uma pausa, envia informação, dá uma pausa, enquanto dá certo. Se der uma coisa errada aqui, ele naturalmente vai abortar isso aqui, o loop é evocado novamente e nós vamos ter a configuração para depois tentar enviar essas informações. Caso não dê certo a configuração, nós podemos até colocar aqui, else, delay, damos uma pequena pausa aí, de 3 segundos, eu acho que é mais do que suficiente. Então, ele começa a executar, configura, se der certo a configuração, ele vem para o while e fica enviando os dados. Caso dê errado a configuração, ele aborta e dá uma pausa. Se durante o envio das informações der alguma coisa errada, ele aborta isso e naturalmente faz uma nova configuração ali também. O config também quero fazer mais uma modificação, eu acho que é pertinente nós wait and echo
colocarmos aqui uma pequena pausa de 3 segundos iniciais antes da configuração, eu vou colocar esses caracteres porque não são reconhecidos, né? O wait and echo dá uma pausa de 3 segundos, certamente não vai reconhecer, não vai receber esses caracteres, vai limpar o buffer de recepção, e aí serial.println, só para ilustrarmos, ficar mais fácil de ver na depuração, vou usar uma pequena, esses 3 pontos. Com esses 3 pontos, então, com esses 3 pontos aqui tentando receber e mais esses tracejados, quando for feita a configuração, nós esvaziamos o buffer e sinalizamos que a configuração foi feita. Um pequeno erro, vamos conferir? Ok, na linha 41, tem uma coisa errada, desculpe. 41, está sobrando um parênteses aqui, né? Ok, a compilação terminada, vamos programar o módulo e vamos ver funcionando aí. Ok, ele esvaziou o buffer, deu reset, cwmod e assim por diante. Aparentemente está começando a rodar. Eu vou fazer o seguinte, eu quero visualizar quais são os comandos que dão certo ou não. Então vou voltar aqui no wait and echo e em vez de menos, eu vou tirar esse menos do começo e vou imprimir ou mais ou então menos. Essa sintaxe não é muito comum, mas é padrão C. Ou seja, dependendo do valor de hatch, esse valor aqui a ser retornado, se ele for verdadeiro, ele vai imprimir mais, se for falso, ele vai imprimir menos. Isso aqui tudo eu vou colocar como uma string. Ok. Isso aqui precisa ser somado com o restante da string ali em questão. Então, nós temos essa string aqui, ó. Primeiramente vai imprimir mais ou menos em função do hatch, depois imprime o resto da string ali. Com isso nós conseguimos saber se o wait and echo deu certo ou não. Desculpe, deu uma coisa errada. Assim, esqueci aqui de colocar esse abre aspas, né? Muito bem, vamos testar então. Ele começa limpando o buffer, agora vai limpar o buffer por 3 segundos e daí começa a trabalhar. O RST deu certo, o cwmod deu certo, tudo deu certo. Opa, mas aqui envio da informação deu errado. Alguma coisa está errada. De fato, o envio da informação do pacote, ele está dando problema. Olhando o código aqui, o envio do pacote, aqui o envio do pacote, provavelmente essa pausa está muito lenta. Vou colocar 3 segundos também de pausa, porque agora, assim que receber esse send OK, ele já envia a informação. Vamos testar agora. Dado o reset. Agora, cwmod vai conectar com o Wi-Fi, conectou com o Wi-Fi. Ok, enviou configuração, enviou os dados. Tudo bem, deu certo aqui no final. Send OK. E agora deve estar dando a pausa para enviar a informação novamente. Send OK. E assim está fazendo sucessivamente.